Olá, natural de São Leopoldo, filho do seu Rogério e da dona Raquel. Ele tem a irmã Renata. Ele é jornalista, hoje atuando na área esportiva, mas também do jornalismo geral. Meu amigo Matheus Beck, seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Tudo bem, Jair? Tudo certo? Tranquilo? E aí, Matheus, contar um pouquinho dessa tua trajetória no jornalismo, que é recente, dá para se dizer assim, Sim. mas claro, é de muita luta aí. Você começou a faculdade, me dizia fora do ano, em 2008, né? E foi se formar agora recentemente, mas o jornalismo, acima de tudo, é uma paixão hoje, né? Exatamente, e digamos que desde a época de escola, quando eu terminei o meu ensino médio no Colégio São José, já tinha uma paixão pelo esporte inicialmente, também um pouco pelos textos, e aí a partir disso resolvi fazer o jornalismo. Em 2008 eu iniciei na Unicinos, e aí, como a gente conversou assim, previamente, foram várias as dificuldades, principalmente financeiras, para a gente conseguir se formar, tanto que eu vinha me formar somente em janeiro desse ano, né? Normal para todo mundo. Tratando-se de uma faculdade particular, é um fato um pouco comum, né? Exato. Mas, enfim, consegui alguns outros trabalhos, e infelizmente não consegui fazer muitos estágios como eu gostaria, mas ao longo da caminhada consegui também a vaga e a oportunidade no Jornal VS, onde eu atuo hoje, e já estou ali há 7 anos, então apesar de ser uma formação um pouco recente, já tem uma certa experiência ali no jornal e alguns outros veículos e meios que eu acabei trabalhando paralelamente também aos estudos, né? Sem dúvida. Vamos voltar um pouquinho no tempo cronologicamente. Você é natural de São Leopoldo, você viveu mais em que bairro, né, nesse período? Eu sou natural de São Leopoldo, vivo desde o meu primeiro ano eu fui com a minha família para o bairro Feitoria, né? Okay. E lá eu desde cedo estudei no Colégio Olímpio, lá também da Feitoria, Sim. na Madesati, até a 3ª série, e da 4ª em diante que eu vim para o centro, mas até hoje resido lá, ainda resido com a minha família, né? E sempre, como eu havia falado, essa questão do futebol sempre foi muito forte, sempre estudava no centro, jogava em escolinhas, joguei na escolinha do Guche e algumas outras competições também paralelas com amigos, e lá na Feitoria também ia em tudo que é campinho, sempre correndo atrás de uma bola e sonhando com aquela coisa de ser jogador de futebol, esse tipo de situação. Pois é, justamente isso, né? Eu acho que todo garoto, ou grande maioria, tem esse sonho. E você, na infância, então tentou alguma coisa nesse sentido, só que não conseguiu dar seguimento. Eu acho que faltou qualidade, acho que é melhor. E tu largou a bola ou a bola que te largou? Acho que a bola me largou. Hoje ainda jogo, dou uma brincada com meus amigos aos sábados, mas acho que eu me dou melhor com as canetas ali, com as teclas, do que propriamente com a bola. Né? Pois é, Matheus, o teu pai, o Rogério, poxa, está sempre ligado, inclusive, um grande incentivador aqui da TV São Léo, do programa Conversa de Peso, sempre está acompanhando, assistindo, mandando recado, que eu mando, inclusive, um grande abraço. A tua mãe, a Raquel, eles desde cedo te apoiaram na tua decisão de vir a ser um jornalista. Sim, os meus pais eles iniciaram a cursar a universidade também na Unicinos quando eles eram mais jovens, e por motivos também financeiros eles acabaram comprando uma casa. A gente sabe que os tempos eram um pouquinho diferentes, tiveram que ter algumas prioridades, tiveram também uma minha irmã que é um pouco mais velha que eu, e eles tiveram que largar a universidade. Então, mesmo não tendo conseguido concluir os cursos que eles iniciaram, eles sempre cobraram muito lá em casa de mim, da minha irmã, que nós estudássemos, que nós buscássemos o aperfeiçoamento e que nunca parássemos. Então, eles sempre apoiaram, mas ao mesmo tempo que sempre apoiaram, eles nunca tiveram uma pressão, tu tem que escolher determinada profissão. Eles sempre apoiaram tudo que nós quiséssemos e escolhêssemos. A minha irmã seguiu os passos da minha mãe é professora. Sim. Também, a minha irmã cursou pedagogia na Unicinos também, se formou em pedagogia e hoje trabalha em 2 escolas também aqui em São Leopoldo. E eu acabei partindo para a área do jornalismo, mas não tem nenhum vínculo familiar, assim, ninguém tem nunca trabalhou nessa área. Ainda que talvez possa ter também puxado um pouco do meu pai e do meu avô, ambos sempre acompanharam muito rádio, desde do pessoal de Porto Alegre, de outros estados, assim como o pessoal de São Leopoldo, Rádio Progresso. Meu avô ouvia muito, seu Jari, falecido já, mas era um grande fã assim, da música tradicionalista, do esporte, então talvez tenha sido um pouco dessa influência deles também. Tinha essa veia da comunicação. E até mesmo a mãe, né? Professora tem que se comunicar muito bem. Então...
gente sempre comenta assim, tenho a parte do meu avô por parte de pai, que era um cara muito comunicativo, tinha muitos amigos, por onde circulava ele era um cara muito conhecido, assim, um militar reformado também, e tem também essa veia da minha mãe, que é uma pessoa que fala bastante por ser professora, e todo mundo diz que eu puxei a minha mãe, né, nessa área da conversa também, estou sempre pronto para bater um papo e não paro muito quieto. Eu acho que essa hiperatividade, digamos assim, eu puxei da dona Raquel. Tá certo. A partir de que momento ali, né, adolescente, entrando na fase adulta, tu decidiste, olha, eu vou fazer jornalismo, vou ir fazer o vestibular de jornalismo, vou entrar, né, para cursar jornalismo. Tu tinha alguma outra ideia naquele momento? Ou tu não, se direcionou desde o início para o jornalismo? Como eu te falei, eu nunca tive pressão alguma dos meus pais. A maioria dos meus amigos, eu vi assim, que alguns pais que eram, enfim, advogados, eram dentistas, eram, enfim, inúmeras outras profissões, médicos, engenheiros, eles acabavam meio que moldando e conversando, de repente seria interessante tu seguir essa área, até por questões financeiras no futuro. E lá em casa eu nunca fui condicionado a isso, né? Então eu era absolutamente livre, assim. Então eu fui aos poucos olhando para alguns lados, eu cheguei a pensar em algumas engenharias também, ler alguma coisa na internet na época ainda para me informar. Mas resolvi que pelo jornalismo, muito também por conta de gostar muito da língua portuguesa, por gostar muito de redações, escrever também. Então eu olhei com um pouco mais de atenção isso. Daí quando chegou a parte do futebol, que também era uma das minhas paixões, uniu o útil ao agradável, né? E eu sempre brinco assim, quando alguém que trabalha em jornalismo esportivo, ainda que não seja necessariamente essa a minha área para sempre, eu acho que tu sempre teve aquela coisa de jogar, de torcer para um clube. E tu pode perder, eu acho, que essa identificação, assim como quando tu trabalha, tu está no meio ali, tu perde um pouco, isso é natural, mas eu não consigo conceber que alguém esteja ali sem ter tido esse momento, sem ter tido essa vivência de estádio. Assim, eu acho que isso é muito importante também, enquanto a confecção profissional, tu ter essa cancha que é um pouco mais familiar, um pouco mais de... ter a visão do outro lado também, né? Tu entendeu o torcedor, tu entendeu aquele que está, né, a questão da paixão, enfim. E essa é uma situação até que eu brinco bastante com amigos que me conhecem desde sempre, sabem o time que eu torci e hoje torço só que um pouco mais tranquilo. Eu sei que tu é humorizista. Exatamente. Exatamente. Esse hoje é um grande time também. Sempre tive uma simpatia e por trabalhar, e quando eu entrei no VS, por ser de São Paulo, eu entrei no VS, eu comecei a torcer mais pelo clube, comecei a conhecer um pouco mais e ter uma paixão um pouco maior, que eu sempre brinco, assim, converso com o pessoal do Aimoré, eu acho que o clube do interior, ele é uma paixão mais genuína, assim, sabe? É verdade. E é uma coisa que é uma identificação local e é um apego diferente, não são milhões, não são valores, não são grandes competições, mas tem aquela proximidade, aquela paixão que é quem gosta de pisar na grama ali, né? Sabe que tem um amigo que ele brinca, né? A diferença do clube grande para o pequeno, que o clube grande seria uma empresa de produção em série, né? Enfim, como tem as automotivas, já o clube pequeno ainda é a fabricação artesanal, e eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem um apego um pouquinho maior, né? Parece que eu sinto essa emoção um pouco diferente ao estar em jogos de times mais inferiores, assim, já. E aí, você estudante de jornalismo, surge a oportunidade de trabalhar no Jornal VS, poxa, o maior jornal da nossa cidade, super conceituado aqui na região. E aí você começa essa trajetória dentro do Jornal do VS. Como é que foi esse ingresso no Jornal VS, esse início de trabalho, chegar hoje, na verdade, na sequência, né, há 2 anos, acho. Ou você há 1 ano e pouco, por aí, você substituiu o Juliano Palhinha, né, que era o jornalista responsável pela parte do esporte, editoria de esportes no jornal, e aí aparece o Matheus Beck lá, cuidando dessa área. Na verdade, tudo começou, eu trabalhava na Rox, que é uma marca de skate, né? E lá eu tratava das redes sociais, eu abastecia também as notícias do site, mas eu queria entrar de vez no jornalismo, né? Eu já sempre cursei jornalismo, então eu tinha muita vontade de entrar de vez. E surgiu a oportunidade, conheci o Fernando Aichal, que é nosso diretor lá do VS, o meu pai conhecia também, e surgiu a oportunidade de trabalhar lá, inicialmente no setor comercial, no setor de arte, que era o que eu tinha alguma experiência também, fazia alguns freelas para ganhar um troquinho extra, né?
Então surgiu essa oportunidade de ir lá. E aí eu pensei na época, enxerguei essa oportunidade de ir, ainda que não fosse diretamente na redação, como uma espécie de trampolim para eu chegar próximo da redação ali, que era o meu desejo, né? Então fui para lá em 2013. O que acontece é que, acho que principalmente quando o cara é um pouco mais jovem, a gente tem uma cobrança de que tudo aconteça muito rápido, né, Jair? Isso, né? Então... essa ansiedade, assim. Exatamente. Então, eu entrei e eu esperava, ainda que eu tivesse um pouco atrasado, digamos, no meu curso, no andamento dele, eu esperava que essa migração para a redação ocorresse de uma forma mais instantânea, né? E acabou que isso não aconteceu, isso demorou um pouco mais de quase 3 anos, né? Então eu trabalhei, e eu enxergava a redação, eu conversava, vira e mexe, eu entrava lá, né, dava uma incomodada com eles, mostrava os materiais que eu fazia na universidade, mas ficava um pouco nervoso, assim, que não estava acontecendo. Até que uma certa vez eu estava bastante satisfeito, eu tinha o nosso gerente comercial, que é o Ricardo Lampert. Ele chegou para mim e falou assim: Matheus, eu tô vendo que tu não tá satisfeito com o trabalho, né, aqui no comercial. Eu, cara, para te ser bem sincero, eu realmente não tô satisfeito, não tô nem um pouco empolgado com ele. Ele falou: tá, mas o que tu quer? Aí eu falei: inicialmente eu gostaria de passar para a redação, mas com todos esses caminhos aqui, eu já até não sei mais o que eu quero. Eu disse que eu já estava um pouco confuso com tudo isso. E aí, nesse meio tempo, assim, ele falou: tá, mas tu quer ir para a redação ainda? Eu gostaria. E esse papo que a gente teve foi um papo mais informal num barzinho que tinha perto do jornal. Ele saiu, a gente conversou e voltamos. E quando voltamos, ele foi no então editor-chefe do jornal, que era o Guilherme Schmidt, e falou: Guilherme, o Matheus quer trabalhar com vocês, exatamente assim como eu estou falando. E eu do lado dele, assim, ele: como assim? Ele: não, ele quer trabalhar com vocês. Tá, mas tu estuda jornalismo? Não, eu estudo já, estou em tal semestre, eu falei para ele. Isso era uma sexta-feira. Ele: não, tá. Então, a partir de segunda-feira, tu começa uma experiência aqui com a gente. E aí o Ricardo falou: tá, então vamos fazer o seguinte, tu faz um período de experiência, não sei, uma semana, um mês, e se o Matheus não passar nessa experiência, né, eu quero que ele retorne e trabalhe comigo no setor comercial. Aí eu falei: não, se eu não passar nessa experiência, aí eu vou buscar meu caminho fora. Corajoso. Porque daí eu pensei: não, eu já passei de 3 anos, e daí é porque realmente não era para ser, mas acabou dando tudo certo, né? E fui aprendendo com bastante colega lá e tô lá até hoje, né? E como é que surgiu aí a oportunidade de atuar no jornalismo esportivo, né? Foi justamente com a saída do Juliano Palinha, né? Isso, eu sempre fui grande parceiro do Palinha, mesmo antes de trabalhar na redação, era um cara que eu me dava muito bem com ele. E aí quando eu entrei na redação, casualmente os outros repórteres que faziam o esporte quando o Palinha estava de folga, não eram muito vinculados com o esporte. Como ele sabia que eu gostava, logo que eu entrei ele já comentou: olha só, acho que agora, até partiu do próprio Palinha, acho que agora seria legal o Matheus fazer o esporte enquanto eu estiver de folga, porque a gente trabalha em plantões de final de semana distintos, a gente divide a redação. Um plantão, a metade trabalha no final de semana, a outra metade no outro. E aí começou assim. Só que eu estava me interessando em fazer outras pautas também, eu gosto da área cultural, gosto da área musical, e estava tendo experiências interessantes, como até te comentei antes do programa, fiz inclusive pautas policiais, acompanhei, assim, que foram, eu acho que foram experiências muito importantes, assim, para esse início de carreira, né? E acabou que, assim, toda aquela minha grande vontade de trabalhar com esporte, eu entendi que se fosse para acontecer, teria um tempo, e eu respeitava bastante o trabalho e o tempo que ele estava. O Palinha estava, eu não sei exatamente quanto tempo, mas talvez uns 15 anos ali, mais ou menos. E eu estava bem tranquilo, fazendo ali a minha parte e enxergando também os valores em outras editorias. Até que o Palinha resolveu sair do jornal, né? E quando ele resolveu sair do jornal, eu imaginei que pudesse cair para mim, por ser o cara que substituía ele automaticamente, mas não havia nada de oficial. Entretanto, quando ele saiu num dia, no outro dia a minha chefe falou assim: a partir de agora, Matheus, é contigo o esporte. Domina a bola, mata no peito. O que tu acha? Não, show de bola, legal. E aí ela comentou da coluna também, bissemanal, que tem nas terças e nas quintas-feiras da coluna de arquibancada, assim: e tu quer manter a coluna bissemanal? Tu quer manter um dia só? Tu quer cortar a coluna? Ela deixou absolutamente aberta. Legal, essa abertura, né? Isso, a Ana Nejar, que é a nossa editora-chefe de hoje, né?
E eu falei, não, eu quero, se possível, manter, eu quero manter, porque eu acho que é um compromisso até com o leitor que acompanha aquele espaço, né? Que eu sempre digo, eu não sou o responsável pela editoria, eu estou, né, responsável pela editoria. E quando eu estou de folga, por vezes é o Daniel Rohr, que agora é um colega que acaba me substituindo. Então, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu estou ocupando ali, se eu não estou, tem outro no lugar. Eu entendo que o jornal fica, né? Mas tem sido uma experiência pessoal boa, que eu trago como experiências pessoais boas. Mas entendo que eu não sou o dono daquilo ali, né, Jair? Que é apenas mais uma pessoa que está passando nesses muitos anos de Grupo Sinos ali. Tá certo. Vamos ao intervalo. Então, volta o Matheus a contar um pouquinho aí sim, né? Dessa trajetória já atuando no jornalismo esportivo, acompanhamento lá do nosso Aimoré, né? Quase que diário em todos os jogos. E também, lógico, né? Já projetando aí a sequência de carreira. Vamos ao intervalo sempre. Conversa de peso, eu tinha esquecido de falar, dona Bruna. Funny Feelings. Um abraço ao Fabiano e toda a equipe do